Olá, turma. Bem-vindo à nossa aula 2 de Excel básico. Eu estou com um probleminha na minha webcam, então, infelizmente, hoje vai ser só na base da voz do professor mesmo, tá ok? Mas qualquer coisa que precisar, só me procurar aí nas redes sociais para a gente conversar, tá ok? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as abas do Excel, né? Vamos entender aí o que tem no Excel, como localizar, né? Caso a gente precise aí futuramente nas próximas aulas, tá ok? Bom, vamos começar então abrindo o Excel. Vamos começar a trabalhar com uma planilha em branco, ok? Que na verdade não vamos trabalhar exatamente com a planilha, né? A ideia aqui é entender as abas, né? Onde estão as ferramentas do Excel, tá ok? Bom, iniciando então, primeira aba que você sempre vai acessar quando você começa a trabalhar no Excel é a página inicial, tá? O que tem na página inicial? Na página inicial tem o básico para trabalhar no dia a dia, né? O que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né? Na parte aqui do lado esquerdo tem a parte de colar, né? Quando você vai copiar e colar informação, então alguns colar específicos aqui de texto, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa parte, né? Tem como colar só a formatação, só a célula, só a fórmula. Então tem diversos colar diferentes aí dentro do Excel, ok? A outra parte aqui é a parte da fonte, né? Tanto a parte de formatação da fonte quanto da corzinha aqui da célula, né? Esse outro aqui, ele vai dar a cor para a célula, enquanto que a outra parte aqui mexe com as fontes para você trabalhar dentro do Excel. Na próxima aula a gente vai falar sobre formatação de texto e célula. Eu vou explicar um pouco melhor sobre essa parte aqui para vocês, tá ok? A segunda aba aqui fala, a segundo o agrupamento aqui de opções, fala sobre o alinhamento. Que é alinhamento? O alinhamento da célula. Eu vou falar melhor sobre isso em formatação também, mas o alinhamento da célula e do texto, né? Como que o texto se alinha ali dentro. Na parte inferior, né? Às vezes a célula é grande, né? Uma célula enorme aqui para a gente entender melhor. Então, por exemplo, o texto está na parte inferior esquerdo. Eu tenho como colocar ele no centro, no meio, né, do lado direito, na parte superior. Então, a parte de alinhamento do texto, tá certo? No caso aqui do lado esquerdo, eu tenho como dar até um recuo para esse texto ali dentro. Bem parecido com algumas ferramentas que nós encontramos no Word, né? Mas lembrando que o Excel não é um editor de texto, ele é um editor de planilha, né? A gente vai planilhar informação ou pelo menos dados aqui dentro da nossa tabela. Então, não vai ter a mesma quantidade de formatações que tem lá no Word, né? Aí, como eu disse, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é a gente trabalhar com planilhas, com tabelas, de uma forma muito mais eficiente, que também não é o foco lá do Word, né? O Word lá tem as tabelas, mas é mais visível, assim, só para trabalhar ali, né, com algumas poucas linhas e poucas colunas. Aqui nós temos aqui milhões de linhas, né, com mais não sei quantas, mais de 600 colunas, que vai dar, né, acho que 1 bilhão aí de possibilidades de células diferentes para trabalhar em uma única planilha, né? Eu posso ainda diversas planilhas dentro do mesmo arquivo do Excel, tá ok? Retornando então. Então eu tenho aqui a parte de alinhamento. Essa parte de número é com parte da formatação da célula. Então eu tenho aqui a célula com um número, né? E eu vou determinar se esse número ele é moeda, se ele é porcentagem, né? Se ele é decimal, né? Se tem casas a mais ou a menos, né? Casas decimais a mais ou a menos, tá certo? Então eu vou determinar como eu vou trabalhar. E ainda tem aqui outras subcategorias. Isso pode ser uma hora, né? Isso pode ser uma data, tá certo? Então com relação à formatação da célula, ok? A parte de estilos, né? A gente vai trabalhar aqui na parte de formatação
ainda de célula, né? Formatação condicional, ou seja, uma formatação que está condicionada a algo, né? Eu quero que você fique vermelho se o resultado dessa célula for menor do que zero, né? Então, tudo que for menor que zero fica vermelho. Então, eu posso condicionar formatações nessa parte aqui, tá? Aqui na parte de células, eu posso inserir, excluir e formatar, né? E a parte aqui de edição, vai ter aqui algumas coisas como algumas fórmulas mais simples, nós vamos ver no final do curso, né? Soma, média, contar, né? Algumas formulazinhas básicas. E aqui até para andar, né? Ó, ele vai para baixo, subiu para a direita. Então ele traz o que está da direita para cá, ele traz o que está de baixo, ele traz o que está de cima, tá certo? Então, coisas aqui para você trabalhar com a célula. Então, essa é a página inicial. Sempre que você abrir o Excel, você vai cair com essas opções aqui em cima, tá certo? Eles são editáveis. Você clica na área aqui sem nada, sem botões, com o botão direito do mouse. Pode personalizar a faixa de opções, tá? Então aqui você tem todas as abas com todas as ferramentas. E eu posso tirar e adicionar ferramentas em cada uma das abas. Caso vocês encontrem coisas que são mais pertinentes para aquilo que você trabalha no dia a dia, você pode fazer alterações nessas abas, ok? Ele está pré-definido com aquilo que ele acha que as pessoas utilizam mais no dia a dia, tá? Mas você pode ainda fazer toda a parte de alteração nessas abas, tá ok? Do lado esquerdo, nós vamos ter aqui o arquivo, e no arquivo tem tudo que nós conversamos na aula 1, né? A parte de salvar, de imprimir, compartilhar, né? Dá para compartilhar aí na internet, na nuvem, com o OneDrive, tá certo? Inclusive fechar, caso você tenha mais de uma planilha, está trabalhando, está te atrapalhando, então você pode até fechar a planilha atual que você está trabalhando. Eu vou clicar aqui para voltar e vamos continuar aí com as nossas abas. Bom, a próxima aba aqui é a parte de inserir. Inserir o quê? Inserir elementos para a nossa planilha, né? Então, aqui eu vou ter como inserir tabela dinâmica, né? Eu vou dar uma palhinha para vocês aí no final do curso sobre a parte de tabela dinâmica. Tabela em si, eu posso inserir uma tabela dentro de uma célula, né? Vai aí daquilo que é a minha necessidade. Eu tenho como inserir ilustrações, né? Imagens, formas, né? Tudo que eu precisar, né? Eu posso inserir. Eu tenho como obter suplementos, né? O que são suplementos? São ferramentas da internet, né? Que eu tenho como colocar dentro da minha planilha, ok? A parte de gráficos, nós vamos ter também uma aula sobre gráfico dinâmico não, porque aí já entra numa parte um pouco mais avançada do Excel. Já trabalha junto com a tabela dinâmica. Mas gráficos nós vamos trabalhar, né, mais para frente. E então eu tenho como inserir gráficos aí. Então, para eu checar, né, teve aumento, teve recuo, que área teve uma atividade maior do que outra. Então, o gráfico ele consegue ajudar visualmente na parte de números, né? Mas eu tenho aqui 100, né? De 100%, eu sei que fulano está com 30, o outro fulano está com 60 e o terceiro está com 15%. Mas é muito maior, né, realmente um número do outro. Quando você joga isso no gráfico, você consegue visualizar essa informação, né? Ele mostra para você a dimensão que isso tem, o que cada um tem de quantidade. Então, o gráfico ajuda nessa questão, ok? Então, parte de inserir, eu insiro um gráfico dentro da planilha. Então, ele vai estar aqui. Esse mapa 3D, falar bem a verdade, eu nunca abri. Mas creio eu que tenha como trazer mapas geográficos de fora. Eu não sei se ele vai trazer do Bing, que é o site da Microsoft, ou se ele vai trazer isso do Google, né? Eu acho que teria que pesquisar melhor aí na parte da Microsoft, se ele permite trazer isso, por exemplo, do Google, né? Eu prefiro o mapa do Google. Bom,
Ainda assim, temos os mini gráficos, né? Enquanto que os gráficos são bem completos, eu tenho aqui mini gráficos, gráficos bem menores, com menos recursos e que também ocupam menos espaço, inclusive em megabytes e em kbytes, megabytes, né? Depende de quanto tá o tamanho da sua planilha e de espaço visual na planilha, tá? É bem bacana também. Quando for falar de gráfico, a gente testa os mini gráficos. A parte de filtros, né? Quando eu tenho diversas informações, diversas colunas, eu posso filtrar para buscar uma informação entre elas, né? Links, o que são links? Links e hiperlinks, eles são endereços da internet, então quando eu quiser adicionar um site, um e-mail, eu vou usar essa parte aqui de link, né, inserção de link. Inserção de texto, né? Então tem como pôr um cabeçalho e rodapé. Às vezes isso aqui vai ser impresso. Então tem como inserir cabeçalho e rodapé, uma caixa de texto, né? Uma assinatura, tá certo? Então, dependendo de como eu vou utilizar esse documento aqui, essa planilha, ele me dá algumas opções aqui para edição de texto também. E inserção de símbolos, né? Às vezes eu vou trabalhar com alguns símbolos que não são do nosso idioma, né? Por exemplo, o símbolo que define a libra esterlina, o euro, o iene, né? Que são moedas estrangeiras, símbolos de copyright, símbolos variados que eu não tenho de repente no meu teclado, né? Não tá dentro da língua portuguesa, eu vou encontrar aí símbolo de ômega, de alfa, de beta, tá certo? Então eu vou encontrar esses símbolos aqui e símbolos de equação nessa área aqui, ok? Bom, continuando, layout da página. O que é o layout da página? É como você está trabalhando a sua planilha, né? Pensando essa planilha como uma página, né, a ser impressa. Então, caso eu tenha necessidade de trabalhar com essa planilha como se fosse um documento do Word, né, um documento de texto, eu tenho aqui algumas opções para trabalhar nela. Eu tenho como definir imagens, orientação, né, a parte de retrato ou paisagem, tá certo? O tamanho do papel que eu estou trabalhando, eu tenho sempre que tomar muito cuidado com o papel. De repente eu vou imprimir essa planilha em papel A4 e faço toda a configuração dela em papel carta, que é o liter, né? Então eu tenho que configurar isso do tamanho correto que vai ser impresso essa planilha. Área de impressão, então eu tenho como definir que apenas essa parte aqui da planilha, né? Então, essa parte aqui vai ser impressa. Então eu venho aqui e defino a área de impressão. Quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir apenas essa área. Pode ver que ela ficou toda pontilhada aqui, né? Então é a parte que ele vai imprimir apenas, ok? Deixa eu limpar ela aqui para não ficar incomodando a gente. Limpar a área de impressão. Tá certo. Nem precisava ter selecionado, mas eu selecionei mesmo assim. Esse pontilhado aqui, como a gente está trabalhando já com páginas, então esse pontilhado determina o tamanho da página, tá, gente? Então, ó, isso aqui vai ser uma folha, isso aqui vai ser outra folha, outra folha, outra folha, outra, e assim vai, tá certo? Então, já criou aqui uma delimitação para eu trabalhar com a página. O que está dentro desse pontilhado é uma página. O que está dentro desse pontilhado é outra página. Tá certo? Bom, inserir quebras, inserir um plano de fundo, imprimir apenas os títulos aqui das colunas, tá certo? Eu ainda consigo aqui ter toda a parte lá de configuração de temas, né? Que a gente vai ver isso aqui na parte de formatação de texto e de célula, tá certo? Tenho aqui a parte de dimensionamento para caber na página. Então, ele vai dimensionar a planilha, diminuindo ou aumentando ela para que ela se ajuste ao tamanho da página, tá? Então, é para isso que vai servir essa parte aqui de dimensionar. Algumas opções da planilha, então linhas de grade, por exemplo, exibir e imprimir. Se eu não marcar isso aqui, ele imprime só o conteúdo da célula e não imprime as linhas. Então eu tenho que marcar aqui para ele imprimir. Se eu tirar aqui, por exemplo, ó, ele não exibe, ele nem exibe, tá certo? Inclusive aqui em títulos, você vai exibir e você vai imprimir. Tá ok? Se eu tiver alguns elementos na tela, por exemplo, eu coloco uma imagem, eu tenho como avançar ela para cima do texto ou recuar ela para trás do texto, né?
tenho ainda como alinhar ela nas planilhas, né? Desculpa, alinhar ela na planilha, né? Nas células. Então eu vou fazer um alinhamento dos elementos aqui, das figuras dentro da minha planilha. Tá ok? Então o layout da página eu vou trabalhar um pouco como se fosse o Word mesmo. Tá ok? Fórmulas. Olha aí, o pessoal que estava precisando muito de fórmula, que estava desesperado. Esse é o seu cálice sagrado, né? Aqui está tudo que você precisa. Toda a parte de fórmulas do Excel encontra-se aqui, dividido por categorias, tá certo? Então eu tenho aqui fórmulas financeiras, fórmulas de lógica, né, de teste lógico, fórmulas de texto, fórmulas de data e hora, fórmulas de pesquisa e referência, fórmulas de matemática e trigonometria e fórmulas a mais, como estatística, engenharia, cubo, informações, compatibilidade e até fórmulas da web. Todas as fórmulas do Excel você encontra aqui, ok? Então, caso você queira inserir uma função, não sabe exatamente como desenvolver essa função, existe essa ferramenta que vai auxiliar você a fazer a sua função. Lá no finalzinho do curso, a gente vai ter uma aula só para eu poder explicar melhor toda essa parte para vocês, ok? Daí a gente chega lá. Gerenciar nomes, o que seria nomes aqui? Seria o nome das células, eu tenho como definir nomes, em vez de trabalhar com a célula C4, eu ter um nome para ela, então eu vou gerenciar por aqui. Há uma parte aqui chamada de auditoria de fórmulas, isso aqui, gente, é uma parte um pouco mais intermediária do Excel, não é tão básico assim, então eu vou pular essa parte aqui, mas aqui ele vai checar as fórmulas que existem na planilha para checar se tem erros, se elas estão feitas corretamente, se os resultados que que ela está mostrando está correto mesmo, né? Se ela está trazendo informação do lugar correto e tudo mais, ok? E aqui a parte de cálculo, ele vai te ajudar a mostrar como que ele faz o cálculo dentro da fórmula, certo? Então, parte de fórmulas está na aba fórmula. Parte de dados, né? A aba dados, nós vamos trabalhar com os dados da planilha, né? Não sei se é a próxima aula, na outra, a gente vai começar a planilhar dados. Gente, dado é uma coisa, informação é outra. O que são dados? Eu tenho aqui arroz, feijão, batata e macarrão. Eu tenho aqui 1 quilo desse, né? Aqui é nome e aqui quantidade. Eu tenho 1 quilo desse, eu tenho 2 quilos desse, eu tenho 5 quilos desse e tenho 3 quilos desse, ok? Isso é informação? Não, isso não é uma informação, isso são dados. Então eu tenho dados aqui de 1 quilo de arroz, eu tenho dados de 2 quilos de feijão. O que eu faço com isso, eu gero uma informação, né? Vai ser informativo, né? Eu vou me informar sobre o assunto. Como? Usando os dados deles, né? Então, isso aqui são meramente dados, gente, né? O que eu faço com isso, eu gero informação, né? Eu vou ter a informação de que eu tenho tudo isso aqui em estoque, tá certo? Então, tudo isso aqui são dados. Por que eu estou falando isso? Porque a aba chama dados e está tratando sobre isso aqui, né? Sobre o que tem dentro das células, que não são fórmulas. Pode até ser o resultado de uma fórmula, mas não a fórmula em si, né? O dado é o conteúdo da célula, né? O texto aqui dentro. Então, eu tenho aqui que arroz é 1 quilo. Eu posso ter aqui embaixo, para vocês entenderem. Soma desse até esse. Eu vou ensinar tudo isso aqui para vocês ainda. Calma aí. Só para vocês entenderem o que é dado. Então, pronto. Isso aqui, o número 11 é um dado. A fórmula soma, isso aqui é fórmula. O resultado é um dado. Tá certo? Então, tudo isso aqui são dados.
Isso aqui é fórmula. Ok? Por quê? Para vocês não se perderem. Então, aba dados. Eu tenho como obter dados externos. Eu vou trazer dados de outras fontes, como um arquivo de texto. Eu vou trazer isso de um endereço da web. Eu vou trazer isso do Access, que é um outro programa que trabalha com banco de dados. Eu vou trazer de outros tipos de fontes, né, de outros lugares. Então eu tenho aqui como trazer dados de outros lugares, tá? Eu tenho como consultar, procurar dados dentro do que eu estou trabalhando, né? Eu já tenho uma conexão, né? Que se eu trago de outro lugar, eu crio uma conexão. Lá teve uma alteração, eu preciso atualizar. Então eu tenho que atualizar essas conexões, tá? Os dados estão aqui. Eu tenho como classificar e filtrar esses dados. Eu posso pôr eles em ordem alfabética. Eu posso colocar eles em ordem de resultado. Eu posso filtrar esses dados, né? Então aqui, ó, filtro. E eu quero aqui só o que é arroz. Eu quero aqui só o que for feijão, né? Eu quero saber o que tem a maior quantidade, certo? Aqui na verdade é um resultado, né? Desculpa. Pronto, o que tem a maior quantidade. Então eu faço um filtro, eu estou filtrando os dados, ok? E posso classificá-los, por exemplo, em ordem alfabética. Pronto, ó, arroz, batata, feijão e macarrão, né? Ou ao contrário, né? Eu quero de trás para frente, tá? Não altera o resultado lá embaixo, tá certo? Eu tenho como extrair dados para outras colunas. Então eu posso tirar parte do dado que eu tenho aqui para fora. Por quê? Porque por uma questão de organização tem dados aqui que são compostos, né? Então arroz solto, arroz de pacote. E às vezes o texto está junto e eu quero desmembrar isso para uma outra coluna. Eu consigo desmembrar o texto para outra coluna, tá certo? Então eu tenho aqui ferramentas para trabalhar nos dados. Eu tenho aqui a parte de previsão, o teste de hipótese e a planilha de previsão. Isso aqui já é o Excel avançado, gente. Isso aqui já trabalha com os dados, fazendo previsões. Por exemplo, eu tenho uma planilha gigantesca em que mostra o meu consumo ao longo do tempo de arroz, né? Então ele faz uma previsão do quanto eu vou precisar comprar ao longo de um certo prazo, né? O quanto eu ainda vou consumir disso. Então, e vai trabalhar um pouco mais já avançado essa parte, tá certo? E aqui eu posso agrupar e desagrupar os dados para ficar mais fácil a pesquisa e a visualização, ok? Então, dados já é um pouco mais intermediário na parte do Excel, não é tão básico assim, mas a gente ainda consegue trabalhar com algumas ferramentas deles, ok? A parte de revisão, nós vamos trabalhar tanto com a revisão de texto do próprio Excel, assim como no Word, o Excel ele tem regras gramaticais que ele utiliza para corrigir palavras, concordâncias. Não é tanto na parte de texto, né? Até porque, como eu disse, a planilha, a ideia não é você inserir um texto dentro dela, no máximo frases, né? Então, a concordância, né, não vai ser assim tão pesada nessa parte. Mas a parte de ortografia, sim, ele consegue te ajudar na parte de correção ortográfica das palavras. Lembrando que eu estou usando um Excel em português, configurado com as regras gramaticais da Português Brasil, tá? E está atualizado. Então, por exemplo, na regra gramatical nova, ideia não tem mais acento, né? Então, se eu digitar aqui ideia com acento, né? Se eu mandar ele fazer a correção ortográfica, ele vai me dizer que ideia não tem acento, não consta no dicionário ideia com acento, né? Não tem. Então, ou eu ignoro, né? Ou eu adiciono ao dicionário. Diferentemente do Word, que te avisa que a palavra está errada, o Excel não avisa, porque como ele trabalha com dados, eu posso trabalhar com
qualquer tipo de palavra, não exatamente ser um texto, então não necessariamente ser uma palavra que exista, né? Mas mesmo assim, se eu pedir uma correção ortográfica, ele vai me apontar quais palavras eu digitei errado, tá certo? Então, não fiquem esperando que ele vai ficar te identificando dentro da célula que a palavra está errada. Ele não tá nem aí para isso, né? A não ser que você se importe, ele não vai se importar, ok? Então, na parte de revisão, tem a parte de revisão de texto, tá certo? Vai ter aqui a parte de pesquisa, né? Pesquisa no texto, tradução, né? Ele vai te ajudar aí a traduzir para outro idioma. Dentro de ortografia, caso a palavra esteja em algum outro idioma, você precisa setar, né? Você precisa marcar que ela está em outro idioma. Que idioma do dicionário? Eu consigo ter vários idiomas diferentes aqui. Então eu posso dizer que essa palavra não está errada, ela é de outro idioma, tá? Então eu marco aqui que essa palavra não pertence à língua portuguesa. Posso inserir comentários, e aqui começa a parte de revisão. Eu estou revisando o texto de alguém, né? Eu, pessoa, não o Excel. Então eu posso revisar o texto de alguém, vou inserir comentários, né? O texto ou a planilha de alguém, eu posso inserir comentários com relação ao que eu estou encontrando. Eu acho que aqui você deveria considerar todos os grupos de batata e não só a batata de tal espécie, né? Então eu posso inserir isso com comentários que não vai atrapalhar no desenvolvimento da planilha, né? Eu vou abrir uma coluna aqui só para fazer comentário? Não, eu coloco o comentário na célula, ele vai ficar marcado, tá vendo? Né? Ele vai ficar marcado que tem um comentário aqui. Quando passar o mouse em cima, tá lá o comentário. Se eu quiser, eu posso excluir esse comentário. Pronto, né? Não atrapalha o desenvolvimento da planilha, ok? E ainda eu posso proteger essa planilha contra edições, não permitir que ninguém altere nada, né? Ou permitir que apenas alguns campos sejam alteráveis, né? Não deixar que a pessoa consiga deletar parte daí dos meus dados que são essenciais para o funcionamento da planilha, por exemplo, né? Eu posso colocar toda a parte de fórmulas em um lugar e deixar que apenas a pessoa consiga apenas inserir a quantidade, né? Então, bloqueio essa fórmula e ele só pode alterar essa parte, né? Bloqueio tudo e ele só pode alterar aqui com as quantidades. Preenche aí com as quantidades, né? Aí pega o usuário lá, né? O seu colega, alguém para quem você fez a planilha e começa a preencher no lugar errado. Você pensa, nossa, meu, o cara fez tudo errado, eu vou ter que arrumar tudo agora. E agora, né? Vou ter que refazer tudo. Não, bloqueia. Coloca aqui na parte de proteger que você quer que apenas essa parte aqui seja editável. Todo o resto está bloqueado. O máximo que ele vai fazer é inserir quantidade de arroz na batata, da batata no feijão e do feijão no arroz, né? É o máximo que ele vai conseguir errar, né? Mas ele não vai destruir a sua planilha, tá certo? Então, a parte de proteção tanto de planilha, né? Eu posso proteger só uma ou outra planilha, né? Como eu posso proteger todo o documento, né? Ele vai criar um bloqueio para tudo, inclusive com senha. Eu posso exigir que a pessoa tenha a senha para poder visualizar os dados que estão aqui na minha planilha, tá certo? A penúltima aba aqui é com relação à exibição da planilha, mas não para você, não como ela vai ser exibida para as pessoas, mas como você vai ver aqui para poder trabalhar mesmo, né? Então eu quero visualizar ela como quebra de página. Eu tenho então a página 1 e a página 2, né, que estão aqui com dados, né? Ô, professor, mas não disse que a planilha é gigantesca, tem 1 milhão aí de linhas e tudo mais? Tem, ela tem. Mas o Excel só considera as células que estão preenchidas. Se eu deletar todos esses campos que estão aqui, ele vai considerar apenas a página 1. Se eu tiver mais dados aqui no canto, vai ter a página 3. Se eu tiver aqui, ele vai considerar a página 1, 2 e 3. Aí eu tenho aqui. Aí ele vai considerar todo o intervalo até chegar aqui, né? Porque é um bando de espaço em branco, tá certo? Então, ele vai considerar aquilo que está preenchido como página, inclusive para ser impresso, tá? Então aqui eu consigo ver
visualização de quebra de páginas, então eu consigo ver como que ficaria em uma possível impressão, né? Ou como que ele vai fazer a divisão. Em layout de página já é a impressão, então ó, tá vendo? Ele vai imprimir dessa forma que está aqui. Eu posso adicionar um cabeçalho, inserir um rodapé, né? Alterar aqui a largura das células, né? Eu consigo vir aqui, ó. Ó, eu consigo alterar a largura delas, tá certo? Então, o layout de impressão, tá certo? E aqui eu consigo personalizar essas exibições. Ou eu boto para a exibição normal, boto para o modo de planilha, ok? Na parte de mostrar, o que ele vai mostrar, então, por exemplo, as linhas de grade, né? Que determina aí o limite entre as células. Títulos, que são aí a linha superior e a linha da esquerda, né? Que é a coluna da esquerda, que são números, e as colunas são por letras, né? As linhas por números e as colunas por letras. E a barra de fórmulas, que é essa parte aqui de cima. Na verdade, independente de ter fórmula ou não, ele vai mostrar o conteúdo da célula. Então, caso tenha apenas um dado, ele mostra o dado. Se eu colocar uma fórmula, ele mostra qual é a fórmula. Entendeu a diferença? Então, aqui ele mostra o dado. Aqui ele tem já o resultado. Mas se eu clicar, ele me mostra a fórmula aqui em cima. Tá certo? O zoom, lembrando que zoom não é tamanho de fonte. Então, eu aumentar ou diminuir o zoom, eu não estou aumentando ou diminuindo o tamanho da fonte e nem o tamanho da célula. Tá? É apenas uma questão de exibição. Então, por exemplo, vou mexer aqui no zoom, ó, estou aumentando o zoom. Estou diminuindo o zoom. A célula e a fonte continuam do mesmo tamanho. Não alterou nada, né? Se você pegar aqui a fonte lá na página inicial, pode ver, é calibre 11. Eu aumento, eu diminuo e ele continua sendo calibre 11. Então é apenas a exibição da tela. Ah, mas pô, tem que lembrar toda vez que exibir o zoom? Não. Na parte inferior direita, você consegue também ver a ferramenta de zoom. Aumenta e diminui, ou segura o Ctrl no teclado e gira o scroll do mouse para frente e para trás. Ele também mexe com o zoom. Inclusive esse Ctrl e o scroll funciona em páginas da internet, no Word, em diversos lugares diferentes, tá certo? Ele é uma ferramenta de zoom. Trabalhar com várias janelas, caso eu tenha várias planilhas abertas. Desculpa. Então aqui eu consigo determinar como que ele vai exibir as várias planilhas, né? Eu acabei abrindo mais uma, mas ele vai mostrar para mim aqui opções de como eu vou trabalhar. E dá até para alternar entre as telas aqui, ó, tá vendo? Então eu posso mudar de uma tela para outra, ok? Deixa eu fechar aqui para não fazer bagunça. Então a parte aqui de organização. Esse menuzinho é um cara bem legal, o congelar painéis. Tá? O que ele faz? Ele congela as linhas, colunas ou um painel em específico. Mas para que isso é útil? Da seguinte maneira. Desculpa, botão errado. Vou excluir linhas aqui. Eu vou falar isso na aula sobre células, tá? Não esquenta a cabeça, não. Como inserir, excluir, tudo mais, não esquenta a cabeça. É só para poder mostrar essa ferramentazinha. Então, o que acontece? Eu tenho aqui nome e quantidade, né? Digamos que eu tivesse aqui vários itens diferentes. Quando eu rolar para baixo, eu não sei mais o que é nome e o que é quantidade, não é? Então eu tenho como, aqui em congelar painéis, congelar a linha superior. Pronto. Agora eu posso rolar para baixo e eu continuo sabendo o que é a coluna que eu estou trabalhando. Né? Bem eficiente. Tenho como congelar também a primeira coluna, caso seja daqui para lá, né? Aqui eu estou considerando uma planilha vertical, mas eu posso ter uma planilha horizontal, né? Mês a mês aqui, por exemplo, né? Ano a ano, ou em quantidade mesmo, aí vai de mim, né? Vai do que eu propus aqui, ou que vocês propõem do lado daí também. Né? Então eu tenho como congelar também a coluna, a primeira coluna, a primeira linha, ou no caso aqui o painel. Congelar painel é meio complicado, porque você não consegue determinar exatamente
o que que ele vai congelar? Ele congela uma certa quantidade de colunas e uma certa quantidade de linhas, tá? Quando você seleciona aqui. E eu não consigo determinar exatamente o que, tá certo? Mas, de repente, pode ser útil aí na utilização de vocês, tá vendo? Ó, ele congelou as duas primeiras linhas, as duas primeiras colunas. Eu já vi ele fazer isso com 3 linhas, com 4 linhas, com várias. Então, não dá para determinar exatamente aí o que que ele vai congelar. Então, eu sei que a parte de primeira linha e primeira coluna funcionam ok, ok? A parte aqui de macro, como eu disse lá na parte de Word também, o macro ele já é uma parte avançada do Excel, tá? Por quê? A macro ela é um robô que automatiza uma configuração. Então, digamos que todo dia de manhã você tem que chegar nessa planilha e tem que alterar tais dados, tem que atualizar a informação, porque ela está trazendo dados de outro lugar e tudo mais, né? Já é uma planilha bem avançada aí em termos de quantidade de dados, fórmulas, né? E tudo mais. Mas todo dia de manhã você tem que atualizar um monte de coisa nela. Bom, você pode criar uma macro, um robô, que faça tudo isso automático para você, desde que seja um padrão, né? Tem que seguir um padrão. Então você vai ativar a macro, né? Você vai ligar ela, vai fazer tudo o que você faz de manhã e parar a macro. Pronto. E salva ela, né? Ela fica salva no computador. Quando você abrir o arquivo, você vai abrir a macro e executá-la. Pronto. Ela executa todos aqueles passos que você sempre faz, ela vai executar também. Por que, que é um conhecimento mais avançado? Porque você tem que entender exatamente como o Excel funciona. Porque se você configurar lá na macro, que ele, por exemplo, tem que apagar a primeira linha, ele vai apagar a primeira linha sempre, independente do que tem na primeira linha. Então, a linha de raciocínio, a lógica por trás da macro, ela precisa ser uma lógica avançada, ela precisa ter um raciocínio avançado. E para ser avançado, você tem que entender plenamente como o Excel trabalha. Então, geralmente macros são explicados em cursos de Excel avançado por conta disso. Tá joia? Porque espera-se que você tenha um conhecimento já bem mais avançado sobre a ferramenta. Na aba de ajuda, né, tem a parte de ajuda que pode ser útil para vocês, né? Às vezes tem algumas dicas interessantes aí para vocês trabalharem no dia a dia, ok? Há uma outra aba que a gente também só habilita geralmente quando o pessoal já tem um conhecimento maior, né, já um conhecimento avançado no Excel, que é a aba de desenvolvedor. Lá você vai trabalhar com os VBAs, com os dashboards, né, com a parte de relatórios avançados e tudo mais, né, já prevendo aí até um salto depois para o Power BI, que já trabalha com inteligência de negócios, tá? Então a aba desenvolvedor, ela é uma aba que ela tem que ser habilitada, ela não vem habilitada porque ela mexe já com umas coisas que não são do nosso dia a dia, não são ferramentas comuns para utilização, tá certo? Bom, eu espero então que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenha ficado um pouco mais fácil agora de vocês localizarem as ferramentas quando precisarem. E nas próximas aulas a gente começa já a trabalhar um pouco mais dentro do Excel, primeiro na parte de formatação e depois entendendo já as células como que elas trabalham. Tá ok? Muito obrigado e um forte abraço a todos.